pessoal, sou aqui, professor Ítalo Almeida, e a gente vai agora para a semana 3 de H2, Sociologia e Filosofia. Nessa pré-aula, a gente vai estudar agora os conceitos de cultura e sociedade. Por favor, precisamos ter muito carinho com esse tema, porque ele é uma das competências-chave, né, para se compreender o Enem, e é um conteúdo clássico nas provas de série A. Na verdade, cultura é uma base social, né? Então vai estar presente em todos os vestibulares que a gente for, né, lidar ao longo do país. Então, colocando aqui embaixo, hoje a gente vai estudar o conceito de cultura, depois o que é cultura, suas derivações, os componentes e alguns conceitos complementares. Começando com a citação, né, de Zé Ortega y Gasset, que ele diz o seguinte: a cultura é uma necessidade imprescindível, né, de toda uma vida. É uma dimensão constitutiva da existência humana. Né? É engraçado porque muitas vezes, de uma forma bem natural, a gente atribui a alguém que estudou muito, né? Ou alguém que já viajou muito, que ele tem cultura. Né? Isso é um conceito do senso comum. Na verdade, todos os indivíduos eles têm cultura, né? Como, né, Ortega y Gasset ele diz que é uma necessidade imprescindível de uma vida. Sem cultura, sem a transformação do mundo natural, o homem não sobrevive. Né? É isso que o torna diferente de todos os outros animais. Né? Que ele transforma a natureza para a sua sobrevivência, né? E transforma a sua relação com a própria natureza em si. Ok? Vamos continuar indo para o conceito de cultura de uma forma muito simples. Né? Se a gente pegasse essas imagenzinhas que a gente está vendo aqui embaixo, né? E aí a gente observasse esses bonequinhos, essas criancinhas, esses, né, seres, a gente iria perceber facilmente que eles né, divergem um dos outros na questão cultural, seja pelo seu fenótipo, seja pelas suas vestimentas, seja pela sua forma de se estabelecer. Nesse ponto, a gente pega um conceito de cultura de um antropólogo chamado, né, Edward B. Taylor, que ele diz que cultura é um todo complexo que abarca conhecimentos, crenças, artes, moral, leis, costumes e outras capacidades adquiridas pelo homem como integrante da sociedade. Como assim? Então quer dizer que o homem fora da sociedade ele não produz cultura? Basicamente não. Como assim? Se imagine a situação que uma criança se perde dentro da floresta, ok? Ela consegue miraculosamente sobreviver. Naquela questão em si, se ela, né, simplesmente coleta aquilo que está na natureza, se ela não transforma, se ela não busca uma nova relação, ela simplesmente cede aos influxos da natureza e vai viver basicamente seus instintos. Ela não se humaniza. Na verdade, o ser humano se humaniza através da educação e especialmente da transmissão cultural como um todo. O que nos cabe agora é compreender com carinho a parte de o que é cultura. Não é? O conceito básico está aí. É o resultado da transformação do mundo natural para a sobrevivência humana. A casa onde você mora, a cama que você dorme, a roupa que você usa, não estava assim na natureza. Ela foi transformada, né, pela necessidade, né, social e basicamente cultural. Nesse ponto é engraçado porque no momento em que eu começo a transformar o mundo natural, eu transformo também a minha relação com esse mundo. Eu deixo de ser simplesmente um coletor. Eu passo a ser também, né, um formador, um criador. É engraçado porque, continuando o conceito, fala que essa transformação para a sobrevivência humana funciona como uma máquina de criação de significados que dá sentido ao mundo. Né? Isso é muito interessante, é engraçado porque, dependendo do local de onde você está, né, da cultura que você absorveu, de onde você foi criado, você absorve até as maneiras de expressão das emoções. Né? Voltando, né, ao conceito aqui embaixo, é engraçado porque temos aqui esse planetinho, né, o mundo, e o resultado dessa sua transformação é a cultura. Só que o homem, quando transforma a natureza, ele basicamente adquire dois pontos, que é o que a gente chama de cultura material, que é o resultado de toda essa transformação, as roupas, né, as construções em si, e a cultura imaterial, que é exatamente a forma como o homem incorpora-se a partir de mais um novo componente desse contexto sociocultural. E com isso, né, exemplo,
Você vê que essa dança do frevo em si, a sombrinha é um elemento material, mas a dança em si, a expressividade, a identidade cultural derivada a partir daí é uma parte imaterial, ok? Continuando, quando vamos para os componentes da cultura em si, é muito interessante, porque nós temos os traços culturais, que são realmente representativos de uma dada cultura. Você olha, observa, é a menor parte de uma cultura em si, como você observa aí esse cocai sabe que é uma cultura indígena. Nós temos o conjunto de traços culturais para uma finalidade específica que chamamos de complexo cultural, ok? Temos aí no carnaval as pessoas vestidas de culturas diferentes, de questões diferentes, ok? Nós temos a área cultural, onde basicamente é onde se manifesta em uma área geográfica específica os traços e o complexo cultural como um todo. E temos o padrão cultural, que é onde basicamente você incorpora, né, todos os outros componentes no sentido de criar, né, essa identidade cultural, né, como temos a imagem da mulher girafa, né, muito comum também na Tailândia, onde as mulheres são consideradas bonitas quando o seu pescoço está bem maior do que o normal, do que o natural. Óbvio que isso termina gerando questões com o próprio corpo, com o próprio organismo, né, mas faz parte do processo em si, né? Cada cultura merece ser respeitada pela sua forma, né? E devemos evitar estabelecer uma hierarquização cultural. Quando nós vamos para os conceitos complementares, é interessante porque temos aí o processo de aculturação, que é uma mistura, uma simbiose de elementos, de matrizes culturais distintas, gerando uma nova. Exemplo, quando o português chega aqui já tinha um índio, depois ele traz o negro. Dessa mistura em si surge o brasileiro. Nós não somos nem brancos, nem índios e nem negros, né? E temos essa heterogeneidade talvez como a nossa principal característica, ok? Saindo da culturação, nós temos a contracultura, ok? Durkheim vai dizer que a consciência coletiva, né, ela cobra seu preço. Todos que vão de encontro ao que a grande maioria da sociedade pensa é tido como contraversível, né? E daí vem a questão do movimento de contracultura, né? Que é quando parcelas da sociedade fazem oposição, né, àquela cultura tida como dominante. Um dos principais exemplos é a questão da cultura hippie, como vemos aí na imagem, né? A partir do movimento, especialmente em 68, a questão do Woodstock, movimento musical, cultural como um todo, né? Se lutava agora contra a guerra do Vietnã, contra, né, as imposições do capitalismo em si, a busca de uma nova vertente, de uma nova concepção regada a sexo, drogas, rock and roll, né? Uma concepção de paz e amor, né? Onde aqui no Brasil também desemboca na questão do tropicalismo, né? Na Tropicália para fazer oposição à bossa nova, né? Que já era tida como algo velho, démodé. Por fim, temos ainda a cultura de massa, que é o processo, né, cultural onde tenta massificar os gostos. Na verdade, a cultura de massa, ela busca, né, a vender. É também conhecida como indústria cultural. É como quando a cultura ela é destituída da sua potencialidade, da sua profundidade e é transformada em uma simples mercadoria para que o capitalismo possa vender, organizar e assim por diante. Ok? Temos ainda, né, nesse ponto, a identidade cultural, né, que é o processo quando o indivíduo absorve aquela questão, ele se sente pertencente àquele todo, né? Aí coloquei o mapa do Nordeste, temos aí o Maranhão com o Bumba Meu Boi, o Piauí com a Serra da Capivara, o Cangaço no Ceará, o Rio Grande do Norte com suas particularidades, a Paraíba, nós, né, Pernambuco, que somos relativamente ufanistas, né, achamos que nós somos melhores em nosso hino, dizemos que exaltamos até nossos coqueiros, né? Aí temos ainda Alagoas, né? Sergipe, a Bahia com todo seu arcabouço cultural, né? Temos ainda o etnocentrismo, que é uma tendência natural humana, você julgar as outras culturas a partir da sua, achando que a sua é correta. É engraçado que com esses dois aqui, né, ele diz, esse é o meu certo e esse é o meu errado. Aí isso aqui diz, seus conceitos são estranhos, como se os dele fossem comuns ou naturais, né? Cada um acha que o seu deve ser tomado como referência,
Nós temos ainda a questão do multiculturalismo, a convivência pacífica, né, o respeito entre as culturas, as suas características, as suas versões, as suas visões de mundo. Né? Ninguém é obrigado, né, a gostar ou tentar absorver a cultura do outro, mas todos são obrigados a respeitar a cultura do outro, né, para que tenhamos uma questão social muito mais polida, muito mais organizada do ponto de vista social, cultural, político e econômico. Indo agora para as questões de fixação, né, começamos aí com a citaçãozinha de Maria, né, Aranha e Maria Martins, né, que é o livro Filosofando de Introdução à Filosofia. Temos aí um texto, o trabalho ao mesmo tempo que transforma a natureza, adaptando-a às necessidades humanas. Altera o próprio homem, desenvolvendo suas faculdades. Por que ele está falando isso? O homem não diz que haja cultura e tem cultura. Para que esse mundo natural seja transformado, o homem precisa colocar a mão na massa. Uma vez que ele coloca a mão na massa, ele produz com isso cultura. Né? Então é interessante porque, olhem, nesse sentido, o que é que faz uma conexão? Aí ela coloca, o trabalho é a atividade humana por excelência, tendo valor irrisório no processo formativo. Pelo contrário, eu preciso do trabalho para formar, ele não é irrisório. B. A dimensão cultural do humano exime-se do valor do trabalho. Falso. Veja. Então vamos marcar aqui o que está errado, ok? Veja, aqui é a questão desse valor irrisório. E aqui, né, a dimensão cultural exime-se, né, ela se afasta, ela se destitui do valor do trabalho. E isso é falso. Letra C, o trabalho prende-se ao simples valor de transformação da natureza. Não é o simples valor, é a necessidade humana. Sem isso, o homem, né, não sobrevive. Né? Então, nesse ponto, fica muito clara essa relação como um todo. Então, vamos cortar aqui, ó, só para, de novo, essa parte aqui está errada, falando que é o valor irrisório. Depois que se exime, né, do valor do trabalho. E, por fim, falando aqui que é um simples valor de transformação. Não, é uma necessidade primária, ok? Continuando, temos aqui, no âmbito do processo de humanização trabalha a condição de superação dos determinismos. Perfeito. Por quê? A natureza estabelece o seu viés, e o homem, a partir do trabalho, ele transforma a natureza, ele modifica, e com isso ele produz cultura. Resposta letra D de dado. Mas vamos ver o que está errado na letra E. Na condição humana, está isento o valor do trabalho. Pelo contrário, ele não está isento, ele é exatamente o necessário. Né? Então, isso fica muito claro. Então, isso aqui, ó, está errado. Ok? Primeira questão, resposta letra D de dado. Na segunda questão, temos aqui uma imagem de Ziraldo, no texto 1. Nesse sentido, nós precisamos ter muito carinho com os detalhes que a imagem nos traz. Ok? Temos aí um índio, mas você percebeu que está com um refrigerante na mão. Ok? Aí nós temos aí o índio falando, pintou uma boa aí, bicho, sem grilo nenhum. Me amarrei nessa de se integrar na civilização. É como se o fato dele tomar refrigerante ele estivesse se integrando, ele estivesse entrando em contato com uma nova cultura, uma nova perspectiva. Nesse sentido, no texto 2 temos ali um textinho de Oswald de Andrade chamado Erro de Português. Ele fala o seguinte, quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena. Se fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português. Então, essa relação de você tomar a sua cultura, não é, e tentar colocar-se perante a outra. A grande questão está no comando, porque ele pergunta o seguinte, as charges do poema modernista fazem referência a um processo em ciências sociais denominado de quê? Né? Essa mistura, né? Que depois o índio usa roupa, né? E assim por diante. A charge do poema modernista, de novo, fazem referência a processos em ciências sociais como desagregação, miscigenação, sincretismo, aculturação contra a cultura. Desagregação não é, porque naquele momento ali está, de fato, não é, tentando agregar a outra cultura aquilo que ele coloca como dele. É sim um processo de miscigenação.
Entretanto, dentro das ciências sociais, a miscigenação ela está incutida no processo de aculturação, na mistura e na simbiose. Né? A miscigenação é essa mistura, mas ao final, ao processo de aculturação, o indivíduo nem é mais índio, nem branco e nem negro. Há essa mistura como um todo. Então, a miscigenação seria, no caso, o distrator, aquilo que vem para tentar, né, nos distrair. O secretismo é a questão religiosa e não é alguém se impondo a uma cultura tida como dominante, né, fazendo a oposição. Então, de fato, a resposta é a letra D de Gato. Ok? Indo para a terceira questão, texto de Milton Santos, por uma outra globalização. Vamos ver o comando, depois a gente volta para o texto, se necessário. Os argumentos defendidos pelo autor confirmam que as transformações culturais na sociedade contemporânea estão provocando. Vamos lá o que ele está falando, né? Sem dúvida, o mercado vai impondo com mais ou menos força elementos maciços da cultura de massa, que é indispensável ao reino do mercado e à exposição paralela das formas de globalização econômica, financeira, técnica e cultural. Essa conquista de inclusão mais ou menos eficaz jamais é completa, pois encontra a resistência da cultura preexistente. Assim, constituem-se formas mistas sincréticas, entre as quais uma cultura popular, oferecida como espetáculo e domesticada associando um fundo genuíno de formas exóticas que incluem novas técnicas. O que ele está dizendo dessa nova transformação, essa busca em si, né? Esse mundo globalizado é um mundo isolado ou um mundo conectado? Essa é a concepção que ele está colocando. Nesse ponto, os argumentos defendidos pelo autor confirmam que as transformações culturais pela sociedade contemporânea estão provocando, letra A formação da aldeia global. Né? Cuidado, né? Essa questão de isolamento. A aldeia ela não tem essa conexão com as outras em si. Né? Então não é que o mundo é uma aldeia. Por quê? Porque a aldeia é uma similaridade, é uma identidade cultural entre os componentes do grupo. E o mundo é muito plural. Então essa ideia de aldeia em si termina ficando fora da nossa concepção. Letra E, a erradicação, a retirada total e absoluta da tradição. Pelo contrário, não é? Tipo, há muitos movimentos que buscam manter a tradição. É impossível você erradicar traços da cultura. Sim, ao tempo eles sofrem modificações, não é natural. A cultura não é algo estático, mas erradicar, tipo eliminar, simplesmente também está errado. O declínio dos valores capitalistas, pelo contrário, não é declínio, não é? Cada vez mais o capitalismo tem, né, tomado mais força. Na letra D, a interação entre as culturas. Está correto. Né? Essa interação vai surgindo novas características sociais, políticas, né, econômicas, que os indivíduos vão absorvendo quase de forma natural. Ok? Na letra E, a unificação de manifestações artísticas. Não necessariamente, é possível que aconteça, mas não é uma unificação em si. Por quê? Unificação dá a ideia de unidade, de uma coisa só. Então, ele tira essa ideia de pluralidade que a cultura precisa ter. Ok? Indo para a quarta questão, o enunciado fala que o texto revela elementos da cultura africana relacionados a... Eu preciso do texto, eu não sei, não faço ideia sobre o que ele está se referindo. A fonte fala, né? Hassani Koyaté, griot, né? Em entrevista ao Por Dentro da África. O griot é um mediador dentro da sociedade, ele resolve conflitos e leva à calma. Ele é músico, cantor, contador de histórias, dançarino, organizador das cerimônias sociais que utiliza a palavra como seu principal instrumento. Então temos aí uma tradição oral, aquilo que é falado, ok? Ser um contador de histórias não é mais do que uma pequena arte da vida de um griot. Frequentemente vemos pessoas que exercem funções de griot e são cantores, atores, mas não é porque elas exercem as posições que serão consideradas griot. O pertencimento vai além. Né? Assim como a gente poderia pensar na Grécia Antiga sobre o poeta que andava nas ruas, né? Falando a concepção da tradição oral em si. Então veja, o fato dele ser um músico, um cantor, um contador, né? Não é por isso que ele se torna um griot, vai além. Há uma identidade nessa concepção. Sendo assim, o texto revela elementos da cultura africana relacionadas ao quê?
a negação da prática do registro escrito? Não, ele não fala isso. O que ele fala é a concepção da prática, né, da tradição oral, mas em nenhum momento ele nega a prática escrita. Letra B, inovação das funções sociais tradicionais. Ele não traz isso, pelo contrário, ele fala dessa necessidade, né, antiga dessa função social do griot, né? C, deixa eu ajeitar aqui direitinho, preservação da transmissão da cultura oral. Perfeito, né? Ele faz isso e conecta as gerações, né? Conecta os traços culturais como um todo. Letra D, oficialização de registros históricos e culturais. Não necessariamente, vai além. É uma concepção de identificação, o que não restringe esse registro histórico e cultural, mas não é uma questão de ser uma cultura oficial em si. A letra E, a substituição dos instrumentos musicais pela voz. Em nenhum momento ele conecta, ele fala sobre isso, ok? Então, de fato, a resposta letra C de casa, ok? Indo ao final, temos ali a última questão e o enunciado traz o seguinte: com base no texto, a possibilidade de o forró tornar-se um bem imaterial consiste principalmente no fato desse ritmo ser um elemento. Temos aqui a fonte. O forró pode receber título de patrimônio imaterial do Brasil. E na verdade eu acho que deve. Ok? Assim como o frevo já recebeu pela questão da tradição local, né, pela cultura, né, que nos pertence em si. Aí o texto fala: para preservar a cultura do forró, a Comissão do Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado, CDR, debate a inclusão do ritmo à lista de bens imateriais brasileiros. A medida pode valorizar ainda mais a dança, a história e a cultura nordestinas. Para 2018, são esperadas audiências públicas no Nordeste para debater o tema. Apesar das transformações musicais, o forró ainda traz o regionalismo e representação cultural do Nordeste brasileiro. Perfeito, especialmente o forró pé de serra, né? Que é muito cultivado aqui no nosso estado. Então, com isso, com base no texto, a possibilidade de o forró tornar-se um bem imaterial consiste principalmente no fato de esse ritmo ser um elemento tradicional do repertório cultural nordestino. Perfeito, não é? Que cria essa nossa identidade cultural. A letra B, popular que gera lucros por meio do turismo. Não necessariamente, até eu acho que nos meses que antecedem junho, sim, mas não é isso, é a sua tradição social mesmo, né? Pra gente aqui. Letra C. Tá aqui esse negócio direitinho para você ver o que é que está errado, beleza? C. Cultural e simples registro de fácil aplicação. Não, nenhuma cultura é simples. A sua tradição cultural, a sua identidade é muito mais profunda do que nós podemos colocar. Não é por isso que ele vai se tornar um bem material. Letra D. Histórico que reproduz a dança específica. Não. Apesar que a quadrilha em si tem os seus passos, né, que vêm dos bailes, né, medievais franceses, a palavra como a lavanture, a narrier, né, que estão presentes na nossa concepção, mas não é uma questão que reproduz uma dança específica, sim, muito mais uma questão de uma dança de tradição local. Ok? Letra E, regional, cultivado entre as elites oligárquicas. Não, pelo contrário, ele é bastante popular, faz parte, não é, da cultura popular nordestina, né? Existe até as questões de onde é o maior São João, se é em Caruaru, se é em Campina Grande, se é em Petrolina, e como é que tudo isso funciona, ok? Pessoal, essa é a pré-aula, a base introdutória, a base inicial. A gente se vê na sala de aula aprofundando esses temas e fazendo mais reflexões, tipo, diretamente, ok? Espero que vocês tenham gostado e eu possa ajudar de alguma forma. Juízo, se cuidem e não morram, ok? Tchauzinho.